Olá, queridos alunos. Mais uma vez, nós na disciplina de Introdução à Teologia, estamos aqui para conversarmos um pouquinho mais, esclarecer alguns pontos, explanar outros, para que você aí do outro lado absorva melhor esse conteúdo. Então é muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, um privilégio. Agradeço muito a oportunidade, quero muito que vocês estejam firmes aí, com boa saúde, e que nós possamos explanar e aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Então, dentro da disciplina de Introdução à Teologia, que é a primeira disciplina, uma das primeiras disciplinas que vocês estão cursando, hoje nós vamos falar na aula 3 sobre os fundamentos da teologia. Então, qual é a base, qual é o fundamento, qual que é o alicerce da teologia, do estudo da teologia, na disciplina Introdução à Teologia. Então, qual é essa base, professora? Como que nós podemos ter por alicerce, o que eu vou colocar ali? O primeiro tijolinho ali para eu começar a desvendar todos esses mistérios, né? As perguntas que permeiam nossa mente, como eu devo caminhar, por onde eu devo iniciar então os meus estudos dentro da teologia, na disciplina de Introdução à Teologia. Vamos à tela que a gente colocou alguns objetivos aqui que vão nos nortear nessa busca. Então, nós vamos compreender a fé como ponto de partida para o estudo da teologia. Então, o nosso compreender a fé é uma das bases ali. Eu vou ter a fé como meu ponto de partida. A partir da fé, eu vou estudar a teologia. E vamos também entender a importância das fontes para o estudo da teologia. Então, essa importância de que fontes, do que são fontes é essa, professora? O que eu vou precisar, por onde eu vou iniciar, né? Sabendo que a raiz de tudo isso, a raiz teológica é Jesus Cristo. Né? Então, a aula está dividida nos seguintes temas: a fé e a razão, a fé e a palavra, a fé e a experiência, a fé e a prática e Jesus Cristo como raiz teológica. Então, dentro disso, nós vamos conversar um pouquinho a fé sobre esses diversos aspectos. E eu vou explanar com vocês todos esses parâmetros da fé e vamos trabalhar ele em todos esses pontos que eu coloquei ele no objetivo. Então, o que eu quero pedir a você, querido aluno? Vocês têm o material dialógico, você tem o texto. Então vão acompanhando junto com as aulas explicativas, a maneira que a professora está explicando, explanando esses assuntos. É importante que você tenha esses textos nas mãos ou ali no computador, ou como você tiver já a sua rotina de estudos, e vão circulando, vão grifando, vão pintando o texto diante desse caminho que nós vamos percorrer. Isso vai ficar mais fácil para nós entendermos a disciplina, para nós entendermos os fundamentos da teologia. Então, os fundamentos da teologia, permeando nesses objetivos que a professora acabou de colocar a vocês. Como que nós vamos percorrer tudo isso entendendo que a raiz teológica é Jesus Cristo? Então, como eu havia falado na aula passada, a raiz, a nossa coluna a fonte é Jesus Cristo, a nossa raiz, né? É a partir daí. E aí, então, agora a gente coloca a fé também para começar a desvendar alguns mistérios. Então, sempre o aluno vem perguntar para mim assim, professora, por onde eu começo, né? Eu estou iniciando agora o curso de teologia, onde eu devo começar? E eu te digo sempre assim, né? Sempre o meu conselho é esse, veja o material que está aí nas tuas mãos, senta e começa a ler. Faça uma leitura inicial assim rápida e depois retorna a ela e vai aos pouquinhos lendo devagarzinho para compreender esses passos que a professora está lhe ensinando. Então esses passos como que vão te ajudar? Porque você vai percorrer o caminho, mas eles vão te dando entendimento em doses, né, aos pouquinhos. Então você lê o conteúdo todo de uma única vez, agora nós vamos pegar cada pedacinho desse e vamos explanar. Claro que em pouco tempo que a gente tem aqui, mas tudo vai agregar você no teu conhecimento do estudo teológico. Tudo bem? Então, continuando, querido aluno, a gente vai explanar um pouquinho com vocês agora a fé e a razão.
Então, esse assunto, fé e razão, né, assusta um pouquinho, principalmente para o estudante de teologia. Como assim, professor, que a gente vai agregar aí a razão à fé à razão? Então, nós vamos conversar que essa parceria da fé e da razão dá muito certo para nós construirmos a fé inteligente. A gente não vai nem para um lado e nem para o outro, a gente vai pegar as duas, a fé e a razão, e vamos construir e aprofundar o nosso conhecimento nisso, criando assim a fé inteligente. Então, no material, você pode acompanhar comigo, a relação entre a fé e razão. O que a fé faz? A fé ela é inquieta e curiosa. Essa fé inquieta e curiosa, o que quer dizer isso? Ela não é uma coisa que vem dentro de... Vem para o aluno e fala assim, ela está calma aqui. A fé sempre vai ser inquietante, ela vai ser curiosa, ela quer descobrir algo, ela quer procurar algo. E dentro disso, razão e fé, elas coexistem, mesmo sendo diferentes na busca de uma fé inteligente. Então, querido aluno, o que a gente quer explicar com isso? O que nós queremos abordar com a fé e com a razão? Às vezes a gente ouve assim, professora, mas fé e razão não dá certo. E eu quero dizer a você que nós precisamos da razão, porque só a fé, se você ficar só na fé, ela fica uma coisa assim, sem freio, desmedida. E quando nós colocamos a razão na nossa conversa, a fé eu preciso acreditar naquilo. E a razão faz com que eu pense sobre aquilo. Então essas duas questões, fé e razão, é que vão me dar substâncias para analisar esse conteúdo, para analisar a palavra de Deus, para aprofundar o meu conhecimento de uma forma racional. E esse racional, Deus nos instrui a trabalharmos dessa forma. Por isso nós devemos prestar o nosso culto racional. Por quê? Porque não é a fé desmedida e nem só a razão para ser, né? Eu preciso da fé e preciso da razão colocadas em harmonia. Então essa fé e essa razão no estudo da palavra de Deus vai me deixar com uma fé inteligente. Essa fé inteligente vai fazer com que eu, aluno, estudante, acadêmico de teologia, possa me debruçar sobre a palavra de Deus e desvendar os mistérios da palavra até onde é me permitido conhecer. Então tem muito material aí que nós podemos acessar a partir da palavra de Deus, tem livros, a gente tem uma infinidade de materiais hoje em dia. Eu digo sempre aos alunos aqui, nós somos privilegiados de viver neste período com tanto material acessível. O que eu preciso fazer é um garimpo, né? É por isso que eu falei ali, a fé curiosa. Essa fé que tem curiosidade de buscar mais. O meu espírito quer mais, quer conhecer mais de Deus, eu quero. Então essa fé busca isso. Ela vai ser curiosa ao ponto de me fazer largar tudo o restante do que os meus afazeres para ir buscar mais conhecimento. Eu quero desvendar, eu quero saber mais, eu quero ensinar melhor, eu quero ter propriedade na hora de falar e, portanto, vou buscar um conhecimento maior. Então essa fé, quando a gente fala da fé inquieta, da fé curiosa, é isso que a fé produz em nós, essa busca pelo conhecimento. Eu quero aprender mais. É o meu espírito pedindo o alimento a Deus, assim como o meu corpo pede o alimento, o espírito também quer ser alimentado pela palavra de Deus. E é isso que a fé faz em nós, ela busca. Ela quer saber mais, ela quer aprofundar mais do conhecimento. Quanto mais eu vou alimentando o meu espírito, mais eu vou compreendendo as coisas deste mundo através da razão. Então, quando nós iniciamos a nossa aula, a gente falou sobre a fé e a razão no sentido de ter um equilíbrio entre as duas. Que não fique uma coisa desmedida, nem para um lado e nem para o outro. Então, eu busco o equilíbrio e vamos caminhando nessa busca, conhecendo mais de Deus e nos conhecendo também. Quanto mais eu vou alimentando o meu espírito com essa fé e com essa razão do conhecimento da palavra de Deus, mais a pretensão nossa é que nós vamos cada vez nos tornando ser humano melhor e possamos então cumprir o chamado que é servir e anunciar esse evangelho das boas novas a todo o tempo. Então, vamos seguindo o material ali.
A razão moderna, ela exige provas experimentadas e testadas, mas há outras formas de se alcançar a razão, por meio de argumentação lógica, pela intuição e pela interpretação segundo o bom senso. Então, queridos alunos, essa razão moderna, o que ela faz com a gente? Ela vai nos explicar, ela vai nos dar subsídios, sempre subsídios, de onde buscar, qual é a fonte, onde eu devo buscar esse conhecimento, como eu devo me aprofundar nele, como eu vou me tornar uma pessoa melhor segundo os parâmetros da palavra de Deus. Então, dentro da introdução à teologia, que é a tua primeira disciplina no curso de teologia, por que você veio estudar teologia, querido aluno? Eu vim, professora, porque eu quero servir melhor na minha comunidade, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me conhecer, eu quero ser um ser humano onde eu mesma possa sentir prazer nas minhas atitudes. Então, essa razão ali que a gente coloca de conhecimento, de busca, de se tornar um ser humano melhor, de querer aprofundar o meu conhecimento à luz da palavra de Deus e tendo todo esse arsenal de materiais que nós temos disponíveis, como você tem aí, todos esses textos, vários artigos. Então precisa ler tudo isso, se debruçar sobre esses estudos e pedir a ajuda do Espírito Santo para que você tenha sapiência, conhecimento e sabedoria para interpretar tudo isso e discernir qual é a linha que você deve caminhar. Então essa profundidade nos estudos, às vezes assim, a gente fala assim, os alunos falam, professora, mas eu não estou entendendo, esse conteúdo é muito denso, eu não estou entendendo. Então a gente recebe muitas tutorias de vocês nesse sentido. Qual vai ser sempre a minha orientação? Leiam, precisa ler, não tem como a gente fugir de todo esse estudo e tudo que a gente aqui, os professores, eles tentam deixar de uma maneira mais clara e transparente e fácil no teu entendimento. Mas você precisa fazer a tua parte. E hoje eu sugiro a você que você pegue esses textos, leia, se aprofunde na leitura. Precisa ler, precisa conhecer o que tem aí disponível nas tuas mãos. É um material riquíssimo e é através dele que você vai obter o maior conhecimento e vai fazer jus ao curso que você está colocando. Então, tem o artigo aí, o perfil do teólogo, vai lendo, vai dizendo, por que eu vim fazer teologia, professor? O que me instigou, o que me motivou a fazer teologia? Na maioria das vezes nós precisamos nos tornar seres humanos melhores, né? Precisamos saber o propósito de Deus, para que eu vim, né? Fazer aquelas perguntas que nós falamos na aula passada, por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão aqui, o que eu tenho para contribuir com essa sociedade para deixá-la um pouquinho melhor. Então a teologia, ela nos proporciona tudo isso, essas respostas, porque nós vamos estudar sobre o Criador. Ele nos criou, Ele nos formou e Ele sabe exatamente como nos conduzir, mas tem a nossa parte. A nossa parte é estudar, a nossa parte é refletir sobre todo esse conteúdo. E sempre, querido aluno, sempre tenha por base a palavra de Deus. O que estiver fora dela não serve. Nós temos muitos materiais aí disponíveis nas livrarias, nos sites, vários artigos. Leia e compare, coloque ele ao lado da palavra de Deus. Vai fazendo, né? Retém aquilo que é bom, que não for bom você tira. Mas tenha como bússola para a tua vida, para o teu ministério, a palavra de Deus. É ela que vai nos orientar, que vai nos nortear o caminho de sucesso em todas as áreas. Então, essa busca que o teólogo precisa ter, essa fé inquietante, curiosa, que vai conversar com a razão, ela precisa estar permeada na palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Sempre fundamentada na palavra de Deus. Então, com todo esse material que você tem à sua disposição, leia, reflita, aprofunde, que essa tua fé que seja realmente inquietante na busca de um maior conhecimento, que você possa caminhar nessa busca para poder se autoconhecer e poder dar frutos onde você estiver inserido. Então, vamos caminhando, vamos nos aprofundando cada vez mais para que o nosso entendimento seja seguro e a gente possa dar passos firmes e constantes nessa caminhada, tá?
vamos ao material. O objetivo da teologia, ele é alcançado por meio da seguinte relação: a fé retratada em razões. Então, esse é um objetivo da teologia, a fé retratada em razões. É o que nós estamos conversando. Jamais a fé deve se submeter à razão humana, mas muito pelo contrário, ela deve integrá-la ao seu discurso para que possa ultrapassá-la. Então eu vou ler de novo esse último tópico aqui, tá? Para que isso fique internalizado. Jamais a fé deve se submeter à razão humana, mas muito pelo contrário, ela deve integrá-la ao seu discurso para quê? Para que possa ultrapassá-la. Então, querido aluno, essa fé, ela tem que ser constante, inquietante, curiosa, como nós estamos conversando. Mas sempre ela não vai poder ultrapassar essa linha, né? Ultrapassar essa linha para se sobrepor à razão humana. A fé, ela tem que ser a base, ela tem que ser a partir da fé é que nós vamos conversar com a razão. Mas nunca o contrário. Porque senão nós vamos nos perder nessa caminhada. Então tenha a tua fé por base e a partir dela você conversa com a razão. A partir dela nós vamos para as outras leituras, porque daí não tem erro. Né? Porque a gente vê muitas pessoas quando se perdem no conhecimento, falam assim, professora, não dá para conhecer muito que a gente se perde. Não se perde não, tenha a fé por base e a partir dela converse com as outras áreas de conhecimento para que essa fé seja cada vez mais firmada. Sempre vou repetir a vocês, tenham por base a palavra de Deus. O que está nela é a bússola, o que está fora não precisa reter, tá? Então, esses conselhos dentro da teologia, dentro da disciplina de introdução à teologia, e hoje na aula 3 que nós estamos falando do fundamento da teologia. Então, são conselhos, são apontamentos que nós vamos te dando para quê? Para que você tenha êxito no teu estudo, querido aluno. É dessa forma que nós queremos ajudá-lo, para que você caminhe e vá tendo êxito. E vamos então continuar ao próximo material. Então, querido aluno, sempre vou me colocar a você como um querido aluno, porque apesar de você estar, né, em diversas áreas do Brasil, mas vocês estão muito próximos a mim, e através das tutorias, através do material, através das aulas. Então, de alguma forma, nós nos sentimos muito próximos a vocês e queremos que vocês também se sintam próximos a nós, né? Então, a gente vai dar continuidade falando sobre fé e razão. É um assunto tão falado, que gera tantas dúvidas no meio acadêmico, fé e razão. Vamos explanar mais um pouquinho sobre isso. Vamos à tela então para que a gente possa acompanhar. Então, o que é essa fé e razão? É a parte da teologia que permite verificar a constatação de um discurso como discurso teológico por meio da fé. Então, o que é isso? É a parte da teologia, como se você estivesse fatiando a teologia, né? Você fatia a teologia e ela é uma parte desse discurso. O que é o discurso, professora? É você pegar aquela partezinha ali do teu artigo, da Bíblia, e você fazer disso um grande discurso para você mesmo. O que é o fazer o discurso? É ler ele, refletir sobre, falar sobre ele. É como se quando nós preparamos uma aula, você pega o material, lê sobre ele, depois lê de novo e faz dele um discurso. O que é isso? Falar, anunciar isso. Então, quando que você vai se sentir seguro para anunciar? A partir do momento que você tem esse conteúdo intrínseco, tá lá dentro, você já internalizou esse conteúdo, lendo esse material, falando sobre ele. Então, esse discurso, a fé e a razão, vamos fatiar isso e dizer assim, é um discurso, professora. Como que eu vou chegar aí a ter esse equilíbrio entre a fé e a razão?
Um dos conselhos, um dos passos é o discurso. O que é então o discurso? É você pegar a palavra, pegar um capítulo, pegar um assunto e ler e fazer dele o teu discurso. É como você vê o teu líder pregando, o teu pastor na comunidade, ou você ensinando na tua escola bíblica, é do mesmo jeito. Você vai falar com propriedade, quanto mais conhecimento você estiver internalizando. Então, querido aluno, o discurso é uma fatia da fé e a razão. Por quê? Porque eu preciso internalizar esse conteúdo, entender ele, para que eu possa explanar onde eu estiver. Ah, mas eu não está dando aula, não é líder da igreja, mas onde você estiver, você está deixando suas marcas. Onde você coloca as suas mãos, o lugar que você passa, de alguma forma, você deixa a tua marca. Então, é essa marca que nós estamos interessados em deixar aí para a sociedade. É essa marca, o teu rastro vai sendo passado e aí vão falando assim, aquela pessoa tem boas maneiras, aquela pessoa sabe o que falar. É o discurso da fé e da razão, é o discurso da teologia, você deixando as suas marcas por onde você passar. Não precisa estar só dentro da comunidade, da igreja ali, mas o teu caminho sendo percorrido e você vai deixando a sua marca conforme, esse é o teu discurso. Conforme que você vai falando, conforme você vai com suas atitudes, com as suas práticas cotidianas, esse é o teu discurso. Porque você vai externar aquilo que você já em algum momento internalizou da palavra de Deus e do assunto. Vamos ao material. Então, essa relação entre fé e a palavra. Para a teologia, confissão e testemunho são responsáveis por transformar a palavra em doutrina. E só assim em teologia, que é o que eu estou explicando a vocês. A revelação de Deus é o princípio, é o objetivo para a consolidação da teologia. Então, a revelação de Deus é o princípio, é o objetivo para a consolidação da teologia. Então, querido aluno, essa prática de Deus é o nosso grande objetivo, é colocar em prática, essas marcas que eu vou deixando pelo caminho, que eu tenho esse conhecimento teológico, conhecer as coisas de Deus, conhecer as coisas concernentes a Deus, e isso vai ficando marcado por onde eu passar, essa fé inteligente, essa fé moderada, essa fé equilibrada. E como que você vai conseguir isso? Como que nós vamos conseguir isso? Se aprofundando mais no conhecimento teológico, se aprofundando mais no conhecimento bíblico, tendo isso por parâmetro na nossa vida. E aí essas marcas, elas vão acontecendo naturalmente. Como eu expliquei na aula passada, é o rio que faz muito barulho, quando ele está seco, ou é aquele rio calminho, que ele vai só fazendo o seu percurso. Naturalmente. Isso é a pessoa cheia da revelação de Deus. Deus vai revelando a sua palavra conforme nós vamos lendo, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, tá? Então vamos ao material. Fazer teologia é também confrontar as questões humanas existentes na Bíblia. Então, fazer teologia é também confrontar as questões humanas existentes na Bíblia. E nós devemos acolher as Escrituras em amor, pois é nela que Deus e seu amor se revelam. Esse slide, queridos alunos, é fundamental para a nossa caminhada. Deus vai se revelar a nós através do seu amor. Então, numa sociedade que está gritando por socorro, se nós não tivermos essa revelação do amor de Deus constante na nossa vida, nós nos tornamos apenas mais um nesse mundo. E o teu chamado, a tua vida, a tua vivência é para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Então, tenha por base, pegue esse material, tenha por base que a palavra de Deus, ela é revelada em amor. E essa revelação em amor é que vão deixar as nossas atitudes, a nossa vida diária, o nosso cotidiano mais agradável para nós e para quem nos rodeia sempre. Então essa paz, esse amor que Deus vai nos transmitindo através da palavra, através do conhecimento da palavra, é o que vai permear, é o que vai nos ajudar nessa caminhada para que a gente dê frutos e para que a gente saiba o nosso propósito. Tá? Vamos caminhando então para o próximo material e vamos explanando melhor esse assunto.
Então, querido aluno, vamos caminhando agora a gente falou bastante sobre a fé e a razão, agora vamos falar um pouquinho sobre a fé e a experiência. O que essa experiência vai nos proporcionar? Por que eu preciso colocar a fé e a experiência nessa balança? O que é isso então? Vamos ao material. Por meio da prática e da experimentação, o teólogo realmente comprova para si o conhecimento de Deus. O conhecimento por si só não é suficiente para a compreensão. Então, o que eu quero chamar a atenção de você, querido aluno? O que nós precisamos compreender nisso? O equilíbrio de novo, né? A cada conversa nossa, a gente traz para a conversação o equilíbrio. Porque não é só a palavra, eu preciso trazer ela e ter experiências com ela. Vocês já ouviram falar que diz assim, aquela pessoa precisa ter experiência com Deus, que dela se firma, aquela pessoa precisa dar experiência com Deus. É exatamente disso que eu estou falando, a fé como experiência. Então a prática, a nossa fé sendo experimentada, colocada na prática, porque se eu tiver só uma fé, só acreditar e não tiver a experiência de ser colocada em prática, eu não vou conseguir caminhar com ela. Fica uma coisa fora de propósito, mas quando nós colocamos a fé com a experiência, então eu estou trazendo a fé para a prática, eu estou vivendo a minha fé. E isso não é muito simples, não é uma das coisas mais fáceis, nós precisamos nos esforçar, para a gente conseguir ter essa fé e a experiência, colocar a minha fé na prática e nas atitudes que eu tenho cotidianas. Vamos ao próximo material. Então, como que eu vou aplicar isso, professora? Como que vai acontecer isso na vida acadêmica? Por meio da experiência, alguns pontos são priorizados. Então, eu tenho um caminho aqui. Predomínio da intuição sobre o saber e propagar o amor recebido pela experiência continuamente. Conforme eu vou recebendo as coisas de Deus, conforme eu vou compreendendo as coisas de Deus, eu vou vivenciando na minha própria vida e colocando ela em prática. Então é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. Como teólogo, cada vez mais você está estudando, cada vez mais nós somos cobrados, né? E como assim colocar tudo isso em prática, professora? Como pegar todo esse conteúdo que eu estou estudando? Porque tudo isso que nós estamos estudando é para um fim, né? Não é só para você absorver e ficar tudo ali com você mesmo. Você não tem propósito disso. Para que só para você? Nós precisamos ter para nós. Falar, professora, mas eu quero esse conhecimento para mim. Mas automaticamente você vai ter atitudes e práticas diferentes quando esse conhecimento está sendo absorvido. A gente não consegue mais ser a mesma pessoa quando você tem a palavra revelada dentro de você. Automaticamente isso vai externar no seu comportamento e nas suas atitudes. Então o teólogo, ele tem que ter a consciência dessa prática, dessa experiência com Deus, esse aprofundamento nas escrituras, esse olhar mais atento para experimentar essas revelações, essa revelação de Deus diária. Quanto mais você busca na fonte, nessa raiz que é Jesus, mais você vai ter sucesso, mais vai ter mudança de atitude e mais você vai espalhar a paz onde você caminha, porque você está trazendo a fé como experiência. Então, na tua própria vida, você consegue experimentar esse amor de Deus e consegue, então, externar isso em atitudes. Então, essa aula Introdução à Teologia, ela está te dando conselhos não somente para a vida acadêmica, mas para a tua vida como um todo, tá? Então vamos ao próximo material. Fé entre experiência, né? A relação entre essa fé e a experiência. Então essa relação, como que a gente vai trabalhar a relação entre fé e experiência? Então a experiência é como uma luz que aquece mais do que ela vai te iluminar. Isso quer dizer que a experiência traz confirmação para a fé. Olha que interessante isso, querido aluno. E a palavra de fé, ela é determinada pela experiência da fé. E a teologia se nutre tomando como base esse ponto. Então, essa palavra de fé é que vai determinar a tua experiência. Essa
palavra, essa palavra de fé é que vai determinar a tua experiência. Então é o que nós estamos conversando, eu vou absorvendo esse conteúdo todo, né? Eu vou tendo essa experiência como prática cotidiana. Eu vou automaticamente, não é uma coisa assim que você vai precisar se esforçar. Quanto mais você buscar esse conhecimento, quanto mais buscar essa palavra, quanto mais ela estiver internalizada dentro de você, segundo esses tópicos que a professora está passando, está ensinando, você vai automaticamente absorvendo isso, se transformando e transformando por onde você passar, através das suas atitudes. Então, a gente até deixa assim, às vezes meio repetitivo, quando a gente prepara as aulas, para quê? Para que isso seja assim, muito internalizado dentro de você. Que os passos para o teólogo, isso é a vida acadêmica, isso é uma vida de um teólogo. Qual é o princípio de tudo isso, professora? É a palavra de Deus, é a fé, é a razão, é a fé na experiência, a fé sendo experimentada. Então, a gente vem fazer teologia porque nós precisamos dessa fé que é inquieta e curiosa, sendo colocada em ação a todo momento e ir buscando esse passo a passo. Pode ver que aos pouquinhos nós vamos avançando, nós vamos descortinando coisas que nós não pensávamos antes, não refletíamos sobre antes. Então, isso é o estudo da palavra, ele proporciona isso na gente, o querer mais, eu quero aprender mais, eu quero ser diferente, eu quero me aprofundar no conhecimento, eu decidi ser teólogo, professora, porque eu quero me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, eu quero decifrar tudo isso até onde é me permitido. E a gente vai caminhando e nós vamos tendo êxito em tudo isso e vamos seguindo no material para que você seja bem sucedido. Tudo bem, querido aluno? Então a gente vai trabalhando mais os tópicos seguintes, como você tem no teu material, e vamos falar um pouquinho sobre a fé prática. O que nós podemos fazer para praticar? Qual é a nossa orientação para que você possa colocar essa fé em prática? Vamos ao material. Então, o que é essa fé prática? Nesse fundamento teológico, a prática diária é o ponto de partida para a teologia. E nesse fundamento teológico, a prática diária é o ponto de partida para a teologia. Então, querido aluno, por que eu li 2 vezes esse tópico? Porque não adianta de nada você ler e não ter a prática de tudo isso, né? Então a gente já falou da fé e a razão, nós falamos da fé com a experiência e agora vem a fé prática, que é o que de verdade vai determinar nós como pessoas melhores. A prática da nossa fé, aquilo que você está colocando em prática é o que determina a tua fé. Esse ponto, querido, eu quero que você preste muita atenção nele, que você possa pedir mesmo a Deus um conhecimento sobre isso, uma revelação da prática, que as tuas atitudes, a tua prática diária seja de acordo com a palavra de Deus. Porque o teólogo, quando você começa a fazer teologia, nós vamos aprendendo, aprofundando o nosso conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos, mais é nos cobrado. A família cobra, a sociedade cobra. Então a gente tem que estar em tempo real mesmo, nos examinando, prestando atenção na nossa fala, nas nossas atitudes. Isso é a fé prática, é sendo colocada a tua fé em prática, nas questões pequenas, não são nas grandes questões. A gente preciso, porque as grandes a gente sempre cuida um pouquinho mais, né? Então são naquelas coisas diárias, pequenas situações diárias é que a gente precisamos nos cuidar cada vez mais, para que a gente não caia, não seja pego de surpresa em questões pequenas, né? Vamos continuar no material. Essa relação entre fé e prática reconhece a fé como absoluta e faz dela a sua base. A partir da fé como absoluta e fazemos dela a nossa base. Portanto, é a fé na sua forma ativa
que resulta em práticas éticas, interpessoais, políticas, sociais e pastorais. O que é isso então? O que é isso? Essa prática, a fé sendo colocada em prática nas nossas relações interpessoais, com a família, nosso relacionamento com o trabalho, com as pessoas no trabalho, na política, em todas as áreas que permeiam a minha vida, eu preciso colocar essa fé em prática. Aí tem alunos que falam assim para mim, meu Deus, professora, mas isso tudo é muito complicado colocar tudo isso em prática. Eu digo a você, se nós seguirmos a palavra de Deus, se nós nos esforçarmos, e nós temos a palavra que diz assim, esforça-te e eu te ajudo. Se você decidir e escolher ser uma pessoa melhor e estar à luz da palavra, certamente será bem-sucedido. Então essa fé prática é esse cotidiano, essa nossa vida diária exalando o amor de Deus sobre ela. Então não tem como errar, não tem como dar errado. Daí você fala assim, professora, mas você está dizendo assim, eu vou ser perfeito? Não, claro que não, nós não somos perfeitos em momentos nenhum. Mas como teólogo, você tem que prestar mais atenção nas suas atitudes. Nós, enquanto teólogos, enquanto estudantes da palavra de Deus, escolhemos isso porque temos uma aptidão para isso, uma inclinação para isso, acreditamos, tendo a nossa fé por base, vamos então colocar ela em prática, senão de nada vale o conhecimento. Se não for colocar, não experimentar ele na prática, ver como ele é gostoso, como dá uma sensação gostosa, quando você tem êxito sobre uma situação, fala, nossa, aqui eu fui um autêntico filho de Deus, aqui realmente deu certo, eu coloquei em prática a minha fé e deu certo, eu consegui vencer o egoísmo, vencer a carnalidade, vencer esses males que a todo momento são apresentados. E quando você vence isso à luz da palavra, o teu espírito se alegra e certamente Deus nos aprova. Por isso que nós somos provados e aprovados por Deus. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu vou poder discernir as coisas que estão acontecendo. Vamos ao próximo material. Então, como que eu vou aplicar isso, né? Gera conhecimento e verifica a verdade teológica na história, por meio do confronto pessoal. Na vida, em geral, só conhecemos bem aquilo que fazemos. Assim é na teologia, que interroga questionamentos do cotidiano. Então, querido aluno, o que eu quero falar com isso? Que nós só vamos poder falar com propriedade aquilo que nós praticamos. E se nós praticamos, teremos propriedade para falar. Então você não vai só ouvir falar da fé, você vai praticar a fé. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando vocês, enquanto meninos ainda e meninas, veem a mãe fazendo bolo e falam, nossa, que bolo gostoso. E a mãe fala, é tão fácil de fazer. E você fica só ouvindo falar que é fácil fazer o bolo. Mas quando você vai lá e para fazer ele, o primeiro você assusta. Conforme vai praticando e fazendo vários bolos, vai falando mais com propriedade sobre ele, dizendo, é fácil. É exatamente assim a palavra de Deus. Quanto mais você praticar ela, quanto mais colocar em prática, quanto mais as situações cotidianas se apresentarem e você vivenciar e você agir de acordo com a palavra de Deus, mais êxito, melhor você vai ficando e mais leve será. Pense nessa experiência do bolo, coloque em prática a palavra de Deus na tua vida. Esse é um ensinamento para a sua vida e onde você vai ensinar por onde você caminhar. Colocar em prática a palavra de Deus. A fé sendo colocada em prática, tá? Vamos continuando no material. Então, querido aluno, a gente conversando sobre a prática e onde que nós vamos conseguir ter tanto êxito? Que quando todas essas questões são nos apresentadas, eu sei como é, a gente fica perguntando como eu darei conta de tudo isso? Como eu vou conseguir, em meio a tantas tribulações diárias, em meio a tantos desafios diários, que todos nós temos, que fazem parte da nossa vida.
Então a boa nova, a boa notícia é que nós temos Jesus como nosso ajudador, na verdade, né? A gente tem que, através do Espírito Santo de Deus, que vai ajudar nessa caminhada, estudar Jesus mesmo, entender e pedir esse discernimento e tendo Jesus como uma raiz. A raiz teológica é Jesus. Quando você vai estudar, você tem que entender que nós estamos estudando e tendo Jesus como essa raiz teológica. Então, é Ele que vai dar vida a isso. Pensa uma planta, que somos nós, no caso, só exemplificando, tá? E tendo essa raiz que nos dá vida, que nos dá água, que nos dá nutriente, que nos ajuda nessa caminhada. Sozinhos a gente não consegue, mas se nós buscarmos essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir. Vamos ao material. Então, o princípio de tudo, né? Para a compreensão da fé, é preciso que se entenda a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Então, é preciso essa compreensão da fé e entender que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Essa caminhada, Jesus já nos prometeu, né? Ele falou, eu vou ao meu Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Então, nós temos um ajudador. Em tudo isso que a professora está colocando a vocês, nem eu e nem vocês nós estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus como nosso ajudador nessa caminhada. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Que eu costumo dizer sempre que o Espírito Santo de Deus ele tem uma lanterninha, né, que pisca quando tem perigo. Todos nós recebemos esse sinal, vamos dizer assim, de onde ir, de onde não ir, do que falar, do que não falar, de como proceder. Mas às vezes nós nos sentimos tão autoconfiantes e vamos fazendo. E às vezes não é segundo os parâmetros bíblicos. E aí lá na frente a gente vai entender que não era este caminho. Então a gente retorna, né, conserta e vamos em frente. É assim a nossa caminhada. Mas entendendo que em tudo isso nós temos o Espírito Santo de Deus. Ah, professor, mas por que você coloca isso dessa forma numa aula de teologia? Justamente por isso. Porque agora nós estamos nos debruçando sobre esse conhecimento e queremos mais de Deus. E podemos pedir a ajuda do Espírito Santo, inclusive aí nos estudos. Né? Ele vai nos dar discernimento, vai nos dar sabedoria, para que nós não venhamos a desanimar nessa caminhada. Que ninguém vai se alegrar se a gente não conseguir chegar ao final, lá na formatura, como teólogo. Então, essa caminhada, existem esses conselhos, esses princípios que devem ser observados para que a gente tenha êxito. Então, o Espírito Santo de Deus é nosso aliado na compreensão de tudo que nós estamos estudando. Vamos ao material. Então, Jesus é o conteúdo principal de todo o estudo teológico. Isso ficou já bem claro, né? Jesus é o nosso conteúdo principal. E é em Jesus que temos a autorrevelação de Deus. Então, essa autorrevelação de Deus, o que eu preciso saber? Deus sendo revelado a mim. Ele sendo revelado através da palavra de Deus estudada, compreendida, interpretada, discernida. Ele vai se revelando conforme eu vou estudando, conforme eu vou me aprofundando. E isso simplesmente maravilhoso para a nossa vida pessoal e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, por isso nós escolhemos teologia. Por isso nós queremos saber mais as coisas de Deus. E Deus sendo revelado a nós através de Jesus Cristo e tendo o Espírito Santo como ajudador. Então, querido aluno, nós temos o discernimento, nós temos ali os princípios, nós temos ali a orientação de como fazer. Está aí. Deus vai sempre sendo revelado através de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador. Então, se debruçar, aprender, colocar em prática e siga em frente. Vamos caminhando. Vamos ao próximo material? Então, algumas precauções que nós devemos ter. Nós devemos nos atentar ao fato de que, quando temas da teologia são vistos de forma autônoma e colocados em um pedestal, Cristo é deixado de lado, quando tudo deveria partir dele. Por que eu coloquei isso como precaução? Porque nós temos ali, temos Cristo ali colocado e falado e ensinado e sendo explicado de como devemos agir. Quando nós, enquanto humanos e teólogos,
já nos achamos assim muito autossuficientes, achamos que já estamos muito conhecedores de todo o conteúdo, né? Detentores do autossaber, já estamos lá muito sabidinhos. Vamos deixar Jesus de lado aqui, porque agora eu já sei como fazer, eu já sei como proceder, eu já sei como agir em todas as situações. Puro engano, né? É que nem a criança, quando ela é pequenininha, que a gente vai ensinando ela a andar, ela já aprendeu a andar. Agora ela fala assim, agora não preciso mais da mãe, e vai querer correr. O que vai acontecer? Cai e se machuca. Nós é do mesmo jeitinho, nós somos crianças. Só que às vezes a gente acha assim, agora eu já sei tudo. E vamos querer agir pela nossa consciência, pelo nosso entendimento, e as coisas não vão dar tão certo. Então por isso que eu coloquei esse slide como precaução. Traga sempre Jesus na conversa. Traga sempre Ele como teu ajudador. Traga Ele sempre para conversar com você e te orientar. Tá? Na teologia, principalmente ali nos teus estudos, não ache que nós já somos autossuficientes e conhecemos tudo, porque isso é engano. Lembre-se da experiência que a professora deu, da criança quando ela aprende a andar, que ela já se acha muito segura. Então devemos tomar cuidado todos os dias, tomar esse cuidado e caminhar sempre tendo Jesus ao nosso lado e sabendo que Ele é que está conduzindo e mostrando o caminho. Nós não conhecemos o caminho, precisamos dele à nossa frente. Vamos continuar então. Então essa aplicação, querido aluno, é o fundamento da teologia, é Deus revelado por meio de Jesus, conforme a professora está ensinando a vocês. Aí o segundo ali, Jesus é o caminho para Deus. E conhecer Deus significa principalmente que o conhecimento vem por meio do centro fundamental da teologia, que é Jesus Cristo. Então, esse material, ele se autoexplica. Você lendo ali, ele está sendo explicado. A gente não pode fugir disso, não podemos fugir disso. Sabemos que o caminho para Deus é através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem. Para eu chegar a Deus, o caminho é Jesus Cristo. E como eu vou percorrer todas essas fases da minha vida? Exatamente colocando em prática todos esses passos que a professora está te dando de uma forma muito didática, muito simples, muito cotidiana, das nossas questões diárias, para que não fique nada muito difícil da tua compreensão. É a tua primeira disciplina, Introdução à Teologia. E nessa aula do Fundamentos da Teologia, é esse passo a passo para você caminhar e compreender as coisas concernentes a Deus. E entendendo assim, internalizando isso, Jesus, Ele é o caminho que te leva para Deus. É através dele que nós vamos aprendendo, que nós vamos compreendendo, que nós vamos entendendo as nossas práticas diárias e vamos praticando em amor tudo que está sendo ensinado, tá bom? Vamos caminhando então, tem bastante coisa para a gente explanar ainda, muito conteúdo, e eu quero e desejo que você tenha muito sucesso em tudo isso que nós estamos conversando, tá? Vamos ao próximo material. Então, na prática, querido aluno, o que a gente está conversando em tudo isso, né? Como que nós vamos colocar tudo isso definitivamente na prática, então? A fé na prática. Então, vamos ao material ali para você acompanhar comigo. Então, quais são os conselhos importantes? Viva a experiência do Espírito para produzir uma teologia viva e vivificadora. Coloque-se diante de Deus e busque do Espírito uma mente iluminada com inteligência, sabedoria e ciência para a produção teológica. Então, querido aluno, se você puder, esse último slide, esse último tópico, coloque-se diante de Deus e busque do Espírito uma mente iluminada com inteligência, sabedoria e ciência para a produção teológica. Se você me permitir te dar hoje esse conselho, eu falo exatamente isso a você. Busque em Deus essa mente iluminada, inteligente, e que você possa colocar em prática toda essa sabedoria que já é nata em nós.
né? Nós temos essa sabedoria, Deus nos colocou ela, então nós precisamos usar isso, colocar ela em prática, aprender a buscar em Deus e pedir a Ele essa mente sábia, essa mente inteligente para produzir muito conteúdo, para produzir práticas teológicas, para produzir atitudes positivas, para produzir experiências interessantes no mundo acadêmico, mas também no nosso mundo familiar, no nosso mundo da igreja, no nosso mundo do trabalho. Então, essa experiência colocada em prática, nós podemos pedir em Deus esse discernimento, essa inteligência, essa mente proativa para o conhecimento teológico sendo sempre colocado na prática. Tá? Então, que esses conselhos possam estar muito ativos à sua frente, que estejam permeando a tua caminhada acadêmica e a tua caminhada pessoal e ministerial também. Tudo bem, querido aluno? Vamos em frente. Então, querido aluno, para a gente finalizar esse conteúdo e deixar de uma forma muito clara e transparente para que você possa realmente absorver todo ele e colocar essa fé na prática, vamos finalizar indo ao material. Então, após essa aula, nós vamos compreender a importância de estudar as fontes da teologia, seu conteúdo e a sua procedência. Então, são questões que nós estamos vendo que nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento, tanto no conteúdo e a procedência dele. E vamos destacar os principais pontos, então, né? A gente destacou, na verdade, alguns pontos. Essa perspectiva sobre fé e razão, a gente conversou, Jesus como o centro da teologia, e as fontes da teologia, que é a fé e a palavra, a fé e a experiência e a fé prática. Então, querido aluno, esses pontos que foram destacados durante essa aula, pense que são o caminho, os pontos que você deve percorrer na tua vida acadêmica. Então, não é uma coisa assim que a professora está falando que seja tão difícil quando a gente pode fatiar isso, né? Como nós fizemos na aula. Nós pegamos ponto a ponto e fomos explanando e você foi compreendendo e entendendo, acredito eu, de uma forma muito simples como proceder como estudante, como acadêmico de teologia e como ser humano e como filho de Deus e onde você estiver inserido. Então, esse passo a passo que a professora está ensinando a vocês é para que você tenha êxito tanto no teu estudo quanto na tua vida pessoal. E as coisas não são tão difíceis assim quando nós fatiamos. Quando a gente olha a aula como um todo, você fala, nossa, como eu farei para dar conta de tudo isso? É muito conteúdo, olha que palavras difíceis, né? Mais um conselho eu te dou. Quando você vê alguma palavra, ou a professora colocou alguma palavra, ou nas outras disciplinas que você não conhece, procure sempre no dicionário e anote. Então, o dicionário, a palavra de Deus, a palavra explicada, ela precisa estar junto a você enquanto acadêmico, enquanto estudante de teologia. Nós não somos obrigados a conhecer todas as palavras, mas nós precisamos ter um bom dicionário, um bom comentário bíblico, porque isso vai te auxiliar na compreensão do teu estudo, tá? Eu espero que esses conselhos, esse caminho percorrido até aqui, possa te ajudar para dar um passinho a mais, caminhar um pouquinho mais na fé e no êxito de acadêmico, de estudante de teologia e de ser humano também. E até a próxima, querido aluno.